Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Uma mensagem está nos levando para outra mensagem, que nos leva para outra mensagem, que vai para outra mensagem. Assim é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. 2 Coríntios 2, versículos de 5 a 11, na minha Bíblia tem um título que diz assim: o perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiado áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso eu peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, nós oramos e te pedimos, vem falar conosco. O Senhor conhece tudo o que estamos enfrentando, tudo o que estamos vivendo. O Senhor conhece o desafio de cada um. E tudo o que nós precisamos nessa noite é receber uma palavra de direção para as nossas vidas, sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, sentir. Então, Pai, fala conosco, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para aplicar essa palavra diretamente à vida de cada um. E ao sairmos desse lugar, saiamos dando graças a Deus por termos ouvido a sua voz mais uma vez. Muito obrigado, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos anos 80, querido, no meio evangélico, no meio daqueles que professavam fé em Jesus Cristo, tinha um autor, C.S. Lewis, que publicou um livro. Ele é um escritor cristão, e um livro que fez muito sucesso no meio evangélico. Eu tinha esse livro lá em casa, não sei se ainda tem, mas se chamava As Cartas do Coisa Ruim. Interessante o título, né? As Cartas do Coisa Ruim. Era um livro em que um demônio velho instruía os demônios novos como atormentar a vida dos cristãos, como trazer angústia, trazer amargura, aflição, como fazer que um cristão se sinta um fracasso como um cristão. E esse era um livro muito interessante, porque você lia, era um demônio falando contra o demônio, mas você via que tudo que se falava ali tinha muito a ver com o que você vive, com as coisas que a gente passava. E entre essas artimanhas, estratégias que o demônio velho, que era uma coisa ruim, dava para os mais novos, a principal arma era a culpa, era o sentimento de culpa. E ele dizia, e é uma verdade, um cristão culpado, ele não oferece nenhuma ameaça para as estratégias de Satanás. E nós já temos falado alguma coisa nesse sentido, não é? Um cristão culpado é uma pessoa que está com as mãos e os pés amarrados. A vida dele não vai para frente, a vida dele não prossegue, ele não consegue se levantar, ele não consegue se permitir prosseguir. E a gente passou o mês de fevereiro inteiro falando de perdão aqui, que perdão é passar por uma dor, não é superar aquela dor, perdoar, deixar para trás e prosseguir.
O perdão está sempre associado a que uma pessoa perdoa para que ela prossiga, perdoa para que ela avance, perdoe para que ela continue para as bênçãos que Deus ainda tem para a vida dela. Amém? Então, essa carta aqui que Paulo escreveu, ele dirigiu à igreja de Corinto, porque foi algo desse tipo que aconteceu lá na igreja de Corinto, algo que faz parte das intenções de Satanás, tinha acontecido naquela igreja. Dizem os autores que um grande opositor de Paulo tinha se levantado naquela igreja e tinha caluniado Paulo, tinha ofendido Paulo, tinha tratado Paulo de toda forma negativa, tinha feito uma série de comentários negativos a respeito de Paulo, e isso provocou, dentro da igreja, porque a igreja tinha sido fundada por Paulo, provocou uma grande contenda, uma grande divisão, uma discórdia na igreja. E assim, como disse Paulo, Satanás obteve grande vantagem dentro daquela igreja. Então Paulo escreveu para falar para os cristãos daquela igreja, para eles não darem vantagem ao diabo. Depois ele, para uma outra igreja, ele fala para a gente não dar lugar ao diabo, porque às vezes o diabo age, opera no meio da igreja, no meio dos cristãos, porque os cristãos dão vantagem para ele, os cristãos dão espaço para ele, os cristãos dão lugar para ele, e é assim que dá, muitas vezes, Satanás alcança uma grande vantagem dentro de uma igreja, criando o quê? Divisão, irmão ofendendo irmão. Isso acontece, minha gente? Isso acontece numa família? Um ofendendo ao outro? Isso acontece dentro de um ministério? Então, Paulo aqui está nos advertindo, nós que somos cristãos, que estamos caminhando com Jesus, que temos a presença do Espírito Santo, às vezes nós, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, nós damos vantagem para o diabo agir dentro da nossa casa, damos vantagem para o diabo agir dentro da nossa família, damos vantagem para o diabo agir dentro de uma igreja, que é o caso aqui, era uma igreja, e o diabo conseguiu uma vantagem ali, porque ele conseguiu criar contenda, briga, discussão, divisão, não é? Dentro de uma igreja. E aí, o que aconteceu, queridos? Esse sujeito que criou essa confusão toda, essa perturbação toda, ele, tomado por um sentimento de culpa, ele se arrependeu, e ele quis se consertar, e Paulo ficou sabendo disso. E o que aconteceu na igreja? A igreja é muito interessante, queridos. Quantos aqui acham que a igreja é interessante? Não é? O homem tinha criado contenda, confusão, discussão, briga, mas o homem se arrependeu. E uma pessoa arrependida tem direito de voltar para o meio da igreja? Vocês aqui falam assim, de uma propriedade maravilhosa. Vou trazer alguém que saiu daqui e volta. Eu quero ver se você vai tratar essa pessoa com carinho, com respeito, com educação. Porque às vezes, o que eu ouço? Eu como pastor ouço, pastor, eu não volto para a igreja por causa da cara com que as pessoas me olham. Mas aqui todo mundo sentado, não é? Perfeitamente santificado. Não, a gente recebe de volta, traz ele de volta, traz ela de volta, mas foi para a vida, fez isso, fez aquilo, agora vai receber, vai subir no altar. Olha que Paulo está dando uma lição, não só para a igreja de Corinto, para nós, querido. Se um pecador se arrepende, tenha feito o que tenha feito, ele tem que ser recebido de volta, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser consolado, confortado, amado, tratado. Amém? E é engraçado, o que foi que aconteceu? Olha que coisa que aconteceu lá na igreja de Corinto. O homem voltou porque o homem se arrependeu.
Ele queria se consertar. E Paulo ficou sabendo disso, né? O que aconteceu na igreja de Corinto? A maioria da igreja ficou contra a volta desse homem. A maioria queria excluir esse homem, queria expulsar. Paulo diz assim, ele já foi punido pela maioria. Punido como? Com a cara com que olharam para ele, com a maneira como trataram ele quando ele apareceu na igreja. Então Paulo disse, não, ele já foi punido pela maioria. A maioria ficou contra, mas tinha uma minoria, graças a Deus. Toda a igreja tem um remanescente fiel, toda a igreja tem gente com o Espírito Santo, toda a igreja tem gente cheia de amor para dar, pronta para receber de volta, para dar um abraço, para orar, para ajudar aquela pessoa, amém? A minoria não, a minoria quis colocar, quis apaziguar, quis resolver, quis perdoar, quis acolher. Então ficou uma contenda dentro da igreja. Uma parte não queria que aquele homem fosse excluído, sumisse com ele, porque afinal de contas ele ofendeu o apóstolo Paulo. Então uma parte da igreja queria botar ele porta fora, e uma parte da igreja, que era uma minoria, queria que esse homem voltasse. E aí Paulo, com a sabedoria dele, ele diz, olha, ele não causou tristeza só a mim, mas a todos. Essas questões de relacionamento, queridos, elas contagiam, né? Elas contaminam, elas mexem com as pessoas. Não, às vezes está em uma contenda, tem gente que fica contra, tem gente que fica a favor, tem gente que não toma partido, né? Aí Paulo, ele estava exatamente que uma parte queria botar para fora aquela pessoa. Não deixa ela entrar aqui, porque ela falou mal do pastor Roberto Leão. Esse não entra mais aqui. Tinha um grupo assim. Tinha outro grupo, não, peraí, ele quer se consertar com o pastor, ele quer voltar para a igreja, ele quer voltar para o ministério. Ah, mas não pode. Por que não pode? E aí Paulo ficou sabendo disso e mandou essa carta, essa segunda carta. Na primeira carta já há um comentário a respeito desse caso. A segunda carta, Paulo manda, não é? Paulo diz, ele diz, vocês devem, é interessante como é que a palavra está aqui, né? Vocês devem, de modo que agora, pelo contrário, porque eles estavam fazendo um jeito, pelo contrário, versículo 7, vocês devem perdoar e consolar, perdoá-lo e ajudá-lo a se erguer, amém? Em vez de expulsar, em vez de usar essa religiosidade aí, legalista, de botar para fora, excluir, vocês devem receber, acolher, cuidar dele, amém? Para que ele possa, de modo que agora vocês devem perdoar, consolar, para que esse indivíduo não seja consumido pela sua excessiva tristeza. Excessiva tristeza, queridos. O arrependimento, ele traz tristeza ao nosso coração. A pessoa, quando se arrepende, ela está muito entristecida com aquilo que aconteceu. E a tristeza, muitas vezes, leva a uma depressão, que é o ponto final de uma culpa, né? O último estágio de uma culpa, quando a vida de uma pessoa se paralisa completamente. Então, queridos, sempre que nós pecamos contra Deus, contra o próximo, ou contra a nossa própria pessoa, um sentimento de culpa vai aparecer. Por quê? Um pecado foi cometido. E quando um pecado é cometido, a culpa vem. Agora, a culpa não vem para nos destruir, para nos paralisar, para nos tirar do meio. A culpa vem para nos levar ao arrependimento. Amém? Então a culpa, ela não vem para acabar comigo, ela vem para que eu reconheça essa culpa, me arrependa e trate daquele pecado. O problema é que muitas vezes a gente dá justificativas racionais da cabeça, não é? A gente
dar explicações racionais para aquele pecado, para aquela ação que nós cometemos, e às vezes fazemos vista grossa para a culpa que está na nossa consciência nos acusando, porque nós temos uma consciência, queridos, que nos acusa. Se você faz uma coisa que vai contra aquilo que você conhece, aquilo que você foi criado, não é? Você foi criado numa casa que ninguém mentia, só se falava a verdade, e você mente. Quando você mente, a tua própria consciência te acusa. Parece que tu está vendo o teu pai na tua frente dizendo: você não minta, fale sempre a verdade. Então nós temos uma consciência que nos acusa quando nós erramos. Sempre que a gente peca, tem alguém aqui que peca de vez em quando? Sempre que pecamos contra Deus, você sabe que você pode pecar contra Deus, você pode pecar contra o próximo, e você pode pecar contra você mesmo, como contra mim mesmo. Quando eu faço uma coisa que eu não queria fazer, mas fiz. Meu Deus, eu fiz o que eu não queria fazer. Paulo falava disso. Aquilo que eu não quero fazer é que eu faço. Então, quando eu peco contra Deus, quando eu peco, desobedeço a Deus, quando eu peco contra o meu próximo, faço uma ofensa, agrido, né? Então, quando eu peco contra a minha própria natureza, o sentimento de culpa vai aparecer. Quem aqui já sentiu esse sentimento? Sentimento de culpa. Todos nós aqui, queridos. Se você não tem sentimento de culpa, você já morreu, né? Porque sentimento de culpa a gente tem sempre. Quantas vezes, né? Parece que vai chover, não vai à igreja não, vai chover. Aí não chove é nada, aí tu fica em casa: caramba, eu não fui à igreja. Agora estou me sentindo aqui desagradável comigo mesmo, porque eu devia ter ido à igreja. O relógio toca, você não levanta, depois você acorda, olha, meu Deus, a hora já passou, não fui à igreja, Santa Ceia do Senhor. Sentimento de culpa vem, querido. O sentimento, primeiro, ele nos acusa, na nossa consciência, ele sinaliza para a gente. Então, às vezes nós precisamos despertar isso, querido. Cada um de nós tem uma consciência que nos acusa. E a gente precisa ouvir a voz da nossa consciência. Paulo também diz que tem gente que está com a consciência cauterizada. A consciência não reage mais. A consciência não acusa mais, porque a pessoa já pecou tanto, que já não tem, a consciência não acusa mais. Então a gente precisa estar atento à voz da nossa consciência, na nossa vida de relacionamento, querido. Você fala com a esposa, fala com o marido, de repente, imediatamente que você acabou de falar, caramba, você foi meio áspero, não foi não? Vai lá e pede desculpa à tua esposa. Né? Paulo falou até aqui, né, que ele não queria ser áspero. Então nós temos que estar sempre atento à voz da nossa consciência. É por isso que às vezes os relacionamentos vão piorando, porque a gente não ouve a voz da nossa própria consciência. Você vai deitar e fica na cabeça aquelas coisas, não é? Então, por que a Bíblia diz que tem para a gente ouvir a voz da nossa consciência? Porque a voz da nossa consciência vem sinalizar para a gente que tem alguma coisa que a gente tem que tratar, tem alguma coisa que a gente tem que enfrentar, tem alguma coisa que a gente tem que consertar. Porque se essa culpa ficar aí, essa culpa não resolvida, vai dar uma série de sinais na sua vida. Então nós precisamos estar atentos à voz da nossa consciência, porque a consciência nos mostra: olha só, você pegou pesado. Quantas vezes já preguei a palavra aqui, terminei de pregar e disse: Pablo, me dá esse CD.
a minha consciência está me acusando que eu falei demais. Alguém aqui fala demais? Eu digo, me dá esse CD aí que eu não quero que isso continue, isso vá em frente não, porque o pregador, querido, é um ser humano como você, sabia? Escova os dentes, toma banho, tem fome, tem sede, vai ao mercado. Então, queridos, nós precisamos estar atento à voz da nossa consciência, nós que queremos ver a nossa vida prosseguir, se a consciência nos acusar e eu não tratar, ela vai começar a dar outros sinais na nossa vida. Primeiro, ela começa a dar sinais no meu emocional, ela começa a dar sinais no meu corpo, ela começa a dar sinais na minha conduta, ela começa a dar sinais na minha saúde. A culpa, nós falávamos aqui no culto de oração, é como a água. A água, querido, ela acha o caminho dela sair. Se um cano fura lá onde estiver, a água pode estar no concreto, pode estar, ela vai achar um caminho para ela mostrar que ela está ali. Ela vai mostrar na parede, ela vai mostrar no chão, vai minar água, vai vir infiltração, você vai perceber, porque a água, ninguém segura a água. A água acha o caminho dela sair, dela mostrar que ela está ali. A culpa, querido, quando está dentro do nosso coração, quando eu estou me sentindo culpado, porque eu pequei contra Deus, pequei contra alguém, pequei contra a minha própria verdade, a minha natureza, eu pequei, a culpa dentro de mim, ela de alguma forma, ela vai mostrar que ela está dentro de mim. Ela vai mostrar na minha maneira de falar, na minha maneira de me comportar, ela vai mostrar no meu emocional, ela vai mostrar às vezes até no meu corpo, não é? Nós falávamos aqui, né? E tem doenças que são fruto de culpa, fardo de culpa, pessoa carregando anos e anos, culpa, esse corpo aqui não aguenta, queridos, adoece de tanta culpa. Vou falar de uma coisa que ninguém tem aqui, né? Ninguém aqui sabe o que é culpa. E a culpa é assim, queridos. Primeiro, ela te acusa na consciência, depois, ela acusa o teu emocional, e por fim, se necessário for, ela atinge até o teu corpo. E a pessoa culpada, por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando de perdão. E a pessoa que não perdoa, ela se sente culpada. E a pessoa que se sente culpada, ela não avança. A vida dela não prossegue. Ela não continua. A pessoa que se sente culpada, ela se sabota. Ela mesmo se sabota para não fazer o que ela tem que fazer. Porque ela se sente culpada, ela não perdoa, ela não abre mão da mágoa, ela não abre mão do ressentimento, e aí aquela pessoa fica paralisada, aquela pessoa fica aprisionada, aquela pessoa fica ancorada, e nós estamos falando disso, de culpa, por quê? Porque atrás de toda a culpa existe falta de perdão. Nós estamos falando de culpa, mas por trás de toda culpa tem uma falta de perdão. Como já falamos, o perdão ele tem 3 dimensões: o perdão que nós pedimos para Deus, o perdão que nós damos ou pedimos para o próximo, e o perdão que nós damos para nós mesmos. E Paulo diz, aqui nesse texto, de maneira bem clara, que falta de perdão é uma estratégia de Satanás. Falta de perdão é uma forma de Satanás alcançar vantagem sobre nós. Falta de perdão faz uma obra de destruição numa igreja, numa família, na vida pessoal de alguém, não é? Quando a pessoa não se perdoa, a pessoa entra num caminho de autodestruição. Então, ela vai entrando num caminho,
é o que se diz aí hoje das doenças autoimunes, que a pessoa começa a produzir anticorpo contra ela mesma, não é? A pessoa entra num caminho de vício, a pessoa entra num caminho de drogas, a pessoa entra num caminho de jogo, a pessoa ela vai, não é, por ela não tratar aquela culpa, por ela não perdoar, a culpa ela para escapar, sair por algum lugar, que nem a água tem que sair, a culpa sai por algum lugar, sai num vício. A pessoa se entrega a um vício, para quê? Abafar a culpa, abafar a falta de perdão, abafar o ressentimento, a amargura. E quando a pessoa entra por esse caminho, querido, a vida dela não avança, a vida dela não continua. Amém? Conheço a história de uma pessoa de igreja, que lesou uma outra pessoa dentro da igreja, e essa pessoa foi embora, deu uma volta naquela pessoa e foi embora. Só que ela foi embora, mas ela tinha prejudicado uma pessoa que tinha ajudado ela de todo o coração. E essa pessoa, o que aconteceu com a vida dela? A vida dela emperrou, a vida dela travou, a vida dela parou. Só no dia que ela voltou e pagou o que devia a quem ela tinha prejudicado, pediu perdão, é que a vida dela prosseguiu. Amém, queridos? Então, às vezes, chega uma pessoa, nada acontece da minha vida está uma droga, minha vida está uma porcaria, nada acontece, eu dou o currículo, ninguém me chama, eu me inscrevo, não me inscrevo, e nada acontece, estou doente, sai de uma doença, vem outra, sai de uma doença, vem outra, sai de um problema, vem um problema, é problema dentro de casa, é problema na família, é problema aqui, é problema ali. Para, meu irmão, para aí. Quem você precisa perdoar? Por quê, queridos? É a falta de perdão é que começa a bloquear tudo. E tem muito crente assim dentro da igreja, bloqueado, paralisado. Queridos, a obra de Jesus é perfeita. É graças ao que Jesus fez na cruz que Deus hoje nos aceita e nos perdoa. É graças à obra de Jesus é que nós nos aceitamos e nos perdoamos. O auto perdão. Quando eu peço perdão para Deus, falávamos domingo, tem problema com Deus, se conserta com Deus, volta para Deus, não é aí o nosso evangelismo aí na rua, meu irmão, volta para Deus, volta para a igreja. Eu não volto por causa disso, eu não volto por causa daquilo, eu não volto, vai bater cabeça, meu irmão, vai bater cabeça, não é? Aí volta para Deus. Tem um problema com Deus? Domingo mesmo alguém falou isso, me confessou um negócio, que não perdoava Deus. Às vezes as pessoas não perdoam Deus, não perdoo Deus, por ter levado a minha mãe, mas a mãe de todo mundo um dia vai embora, pode me amarrar aí, meu irmão, amarrado, não é mesmo, querido? Não, mas eu não perdoo Deus por ter levado a minha mãe. E você achava que ia ter a mãe a vida toda? Quantos anos você teve mãe? Eu tive 62 anos. Mas dê graças a Deus que você teve mãe tanto tempo assim. Eu não tive mãe assim tanto tempo. Amém, queridos? Então, como nós falávamos, já estou encerrando, tá? Que o assunto não está agradável, eu estou sentindo aqui no ar, que o assunto não está agradando. E eu vou me retirar e vou passar para o pastor João Paulo, que ele vai falar da arca, da bênção, da vitória, e aí vocês vão dizer aleluia. Obrigado. Mas olha só, dizíamos no domingo, tem um problema com Deus? Vá se consertar com Deus. Vá se consertar com Deus, vai pedir perdão a Deus. Tem um problema com alguém? Você tem problema com alguém? Vai buscar esse alguém, se conserta, pede perdão. A pessoa não quer nem me ver. Alguma você fez para a pessoa não querer nem te ver, né? Então, meu irmão, vai orar. Se a pessoa não quer te ver, tudo bem.
Pelo menos você está demonstrando diante de mim que você quer consertar com aquela pessoa. Se o seu problema é com você mesmo, não, eu tenho um sentimento de culpa em relação a isso, eu tenho um sentimento de culpa dentro de mim, não é? Trata isso com você mesmo se perdoe. Se Deus te perdoa, se o próximo te perdoa, quem você é para não se perdoar? Quem aqui já foi perdoado por Deus? Quem aqui, alguém já te deu perdão, disse, olha, eu te perdoo pelo que você me fez, amém? Então nós recebemos o perdão de Deus, recebemos o perdão do próximo, e damos para o próximo, da mesma forma, querido, nós precisamos nos perdoarmos, amém? Eu mesmo diante de Deus, porque se você não se perdoa, você não prossegue, você não avança, você sabota a tua vida. Quem aqui de vez em quando se sabota? Tem alguém aqui que se sabota? Não é? Você se sabota para não fazer o que tem que fazer. Você cria alguma coisa só para não fazer. Por quê? Porque no fundo, meu irmão, você não se perdoa. E quando você não se perdoa, você não consegue ter força para se levantar, para prosseguir, para continuar. Não é? Porque a falta de perdão é a causa da culpa, e a culpa, ela paralisa a vida da gente, não é? Quando eu perdoo, eu abro mão da mágoa, do ressentimento, a minha vida caminha. Quando eu não perdoo, querido, a minha vida vai para o menos, né? A minha vida me separa de Deus, me separa das pessoas, me fragmenta por dentro, eu mesmo não fico bem comigo mesmo. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que foi tomado por uma culpa, que até se suicidou. Quem foi? Judas. Judas foi tomado de um remorso. Remorso não é arrependimento, viu, minha gente? Essa é a mensagem de domingo. Já estou anunciando anteriormente. Remorso é você ser tomado por uma culpa que te atormenta a vida da pessoa, mas o remorso não leva a arrependimento, não é? A culpa não, ela pode levar você ao arrependimento e você abandona o pecado. O remorso é aquela pessoa que não quer abandonar o pecado. Foi o que Judas fez, né? Ele reconheceu que ele tinha pecado, tinha vendido o Senhor, e ele foi e se suicidou. Então, queridos, outro dia eu ouvi um autor falando que a culpa não tratada é uma das forças mais destrutivas da terra. Então Paulo aqui está dizendo para a gente, confirme o amor de vocês para com ele. Aonde tem amor, queridos, tem perdão. Aonde tem perdão, tem amor. Os dois andam juntos. Aonde não tem amor, não tem perdão. Se você escuta, não, eu não te perdoo, está faltando amor ali. Então, aonde tem amor, tem perdão, onde tem perdão, tem amor. E aí Paulo falou, acolham ele de volta, perdoe. Não sei se Deus está nos preparando para alguma coisa, não sei. Não sei se Deus está preparando você para alguém que vai te procurar, para alguém que vai bater na tua porta, que vai querer se consertar com você. Olha o silêncio que cai aqui, né? E aqui Paulo está nos orientando, não deem vantagem ao diabo, não deem lugar ao diabo, ele diz aos Efésios, guardando mágoas, rancor. Por quê? Porque isso faz mal a você e faz mal a todos, como ele disse, a coisa não fez só mal a mim, não, fez mal para a igreja toda, todo mundo na igreja ficou mal, a igreja de Corinto, não estou falando ainda do catete não, mas poderia falar, não é, querido? Não fez mal só a uma pessoa, não, fez mal a todos, não é? Outro dia escutei um médico dizer que os hospitais estão cheios de pessoas que o problema delas é culpa, médico falando, muita gente internada nos hospitais, o problema dela é culpa, o problema delas é rancor, o problema delas é mágoa, o problema dela é ódio, o problema delas são problemas emocionais.
Então eu fiquei pensando, meu Deus, se os hospitais estão cheios dessas pessoas com esses problemas, a igreja é um hospital. Você concorda comigo? Porque aqui dentro tem gente com problemas emocionais, aqui tem gente com culpa, aqui dentro tem gente com mágoa, aqui dentro tem gente com rancor. Então a igreja hoje ela tem um papel terapêutico, né? A igreja ela tem um papel de cura, de levar as pessoas a descobrir o amor de Deus, a conhecer o amor de Deus, a conhecer da graça de Jesus, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é graças à obra de Jesus, hoje a gente tem cura, a gente tem salvação, a gente tem libertação, a gente tem restituição. A melhor terapêutica que existe é o amor. E aonde tem amor tem perdão. E aonde tem perdão tem reconciliação, e aonde tem reconciliação tem conserto, tem união, tem unidade. Paulo estava falando isso para uma igreja, querido, para um grupo de cristãos. E os problemas que a igreja estava, era esse: rancor, mágoa, ressentimento. Não estavam tratando as culpas que estavam carregando, não estavam observando os sinais que a culpa estava dando. Então, queridos, que nós tragamos essa palavra, não só para a nossa vida, mas para a nossa casa. Dentro da nossa família, acontece tudo que acontece dentro de uma igreja. Na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, Paulo reafirma, recebe de volta. A pessoa errou, pecou, recebe de volta. Ela quer se consertar, recebe de volta, acolhe, ajuda ela a se levantar, ajuda ela a prosseguir, ajuda ela a continuar. É uma coisa que para mim tem sido inteiramente nova nesse sentido aqui, porque a gente vai pregando e a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia. É que o perdão, ele traz consigo um recomeçar, não é? Um reconstruir. O perdão traz um prosseguir. O perdão é o ato resiliente. O que é resiliente? É você sofrer uma dor, você sofrer um baque, você sofrer uma traição, você sofrer uma ofensa, e ainda assim ter força para se levantar, para se consertar com quem precisa se consertar, e continuar, e prosseguir, e avançar para tudo que Deus tem na vida daquela pessoa. Por isso, querido, é que quando a nossa vida para, a gente tem que dar uma parada mesmo. Espera aí, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou guardando mágoa? Será que eu estou com raiva de fulano? Estou com raiva de ciclano? Eu estou magoado com Deus? Às vezes a nossa mágoa, querido, é conosco. Como eu fui fazer um negócio desse? E aí, queridos, é o perdão. Perdão para Deus, para o próximo, e perdão para nós mesmos, porque Jesus disse que veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Se está faltando essa abundância, é para a gente parar, e se examinar, e se consertar, e se reconciliar, amém? Porque tudo que Deus quer é que a sua vida prossiga. Não é esse exemplo que o pastor João deu, da casa de Obed-Edom? Obed-Edom não precisou falar para ninguém, todo mundo viu que a bênção estava ali. Olha, isso seria a melhor coisa que poderia acontecer à igreja de Nova Vida do Catete. Que o Espírito Santo se movesse nesse lugar, de forma que todo mundo que passasse pela porta, Deus está nesse lugar. Amém, querido? E por isso é que a gente está aqui, querido, não é? Se limpando, se purificando, se consertando, pedindo a ajuda de Deus, pedindo e invocando a presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo tiver liberdade nesse lugar, queridos, o que é que vai nos faltar? Se o Espírito Santo tiver liberdade para operar aqui nesse lugar, milagres vão acontecer, amém?
E a gente não precisa fazer propaganda, porque quem vai fazer a propaganda é o Espírito Santo. Ele mesmo vai fazer a propaganda do que ele está fazendo. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu termino com uma curiosidade. Eu sempre oro para as pessoas quando me pedem pastor, ora por isso. Eu digo, olha, você tem um advogado. Eu sempre falo isso. Vamos pedir para Jesus julgar a tua causa. Para que nós, querido, temos um advogado à direita do Pai? Para que a gente tem um advogado de defesa na sala do trono? Para que, queridos? Para que eu tenho um advogado de defesa? Jesus é o meu advogado de defesa. Ele está lá para me defender de quem? Quem é que Apocalipse 12 diz que é o acusador dos irmãos? Quem é, querido? Satanás. Meu irmão, Jesus morreu por você. Tudo que ele passou na cruz do Calvário é para que você seja abençoado, é para que você tenha salvação, você tenha cura, restauração. Jesus está à direita do Pai, não é? Ele é o nosso advogado de defesa contra as acusações de Satanás. Muitas vezes os dardos inflamados do maligno vêm na tua mente, você não merece, você não vai ter, os outros podem ser curados, mas você não vai ser curado, tua filha não vai se salvar, são as acusações de Satanás. Mas nós temos um advogado à direita do Pai, que resiste às acusações de Satanás, para que a gente prove das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Queria que você se colocasse de pé. Talvez alguns de nós, queridos, tenhamos um sentimento de culpa dentro de nós. Sentimento de culpa diante de Deus, sentimento de culpa diante de família, de filhos. Talvez sentimento de culpa em relação à nossa própria, às escolhas que nós fizemos na vida, as decisões que tomamos. Às vezes nós estamos sempre nos culpando. Puxa, por que eu fiz isso? Puxa, por que eu não fiz aquilo? E esse sentimento de culpa dentro da gente, querido, nos adoece. Esse sentimento de culpa nos paralisa. Então, meu irmão, se você tem algum tipo de sentimento de culpa, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você. Você que diz, eu tenho um sentimento de culpa de uma situação que eu não consegui resolver na minha vida. E como a irmã disse, não tem uma não, tem várias. Então vem cá, meu irmão. Vem cá, eu quero orar junto com você. Você que tem sentimento de culpa. Você é cristão. Você é crente. Você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem Jesus Cristo como teu advogado de defesa. Ele te defende, Ele te protege. Como disse a irmã Simone, Ele faz coisas que você não pode nem imaginar. Nós temos um advogado, mas mesmo assim, queridos, nós, às vezes, nos paralisamos. A nossa vida bloqueia por causa da culpa que carregamos dentro do nosso coração. Jesus, certa ocasião, disse, vinde os que estão cansados e sobrecarregados. Se tem uma coisa que cansa, querido, é culpa, cobrança, alguma coisa que estão sempre te acusando, alguma coisa que estão sempre te condenando, estão sempre te cobrando. Pai querido e amado, obrigado, Pai, pelo teu amor. Eu queria que você, em primeiro lugar, agradecesse a Deus pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por você. Se você hoje está aqui,
é porque um dia o amor de Deus atingiu o teu coração. E você abriu o coração e aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Hoje Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o teu Redentor. Jesus é o teu Salvador. Ele é o teu libertador. Ele é o teu médico. Ele é o teu advogado. Ele tem a resposta para todas as tuas necessidades. Meu irmão, minha irmã, você não precisa carregar culpa. Jesus já levou a tua culpa, a culpa do teu pecado, a culpa do teu erro. Jesus já levou para a cruz, para o madeiro. Ali ele cravou a tua culpa, ali ele cravou o peso dos teus pecados, para que você hoje viva uma vida abençoada, livre. Pai querido e amado, perdoa-nos, Pai, porque às vezes somos nós que damos vantagem para o diabo. Somos nós que damos lugar para o diabo. Como? Com as nossas palavras, com o nosso rancor, com a nossa mágoa, com o nosso ressentimento. Nós abrimos espaço para Satanás entrar e atrapalhar a nossa vida e bloquear a nossa vida. Mas nessa noite nós queremos abrir o nosso coração e te pedir perdão, Pai, por todos os pecados que temos cometido. Meu Pai, queremos abrir o nosso coração e nos livrarmos de toda a culpa em relação a isso, culpa em relação àquilo. Queremos viver debaixo da unção que liberta-nos de qualquer culpa, de qualquer fardo, de qualquer sobrecarga. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe o que é que sobrecarrega essa mulher, o que é que sobrecarrega esse homem, o que é que faz ele se sentir pesado, faz ela se sentir pesada, cansado. Meu Pai, arranca desse coração essa culpa, arranca desse coração toda mágoa, todo ressentimento, toda falta de perdão, toda raiz de amargura. Arranca de dentro de nós, porque nós queremos viver livres, porque foi para a liberdade que Jesus nos salvou, para sermos livres, para vivermos uma vida abundante. Meu Pai, tira desse coração toda a tristeza de alma, aquela tristeza que está grudada, que está agarrada lá dentro. Arranca, Jesus, arranca, faz uma obra de restauração no coração desse homem, no coração dessa mulher. Pai, que ele se levante, que ela se levante e prossiga, e avance, e continue para os propósitos que o Senhor ainda tem com a vida dele e com a vida dela. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, Pai. Que ele saia daqui abençoado por Ti, que ele saia daqui se sentindo livre de toda a culpa, de toda a sobrecarga, de toda a falta de perdão, que ele se sinta livre de tudo isso, porque Jesus morreu para que ele viva uma vida livre, uma vida em abundância. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, que o Senhor derrame sobre ele o óleo de alegria que só o Senhor pode dar, a paz que só o Senhor pode dar, que ele receba a tua paz. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.